o sentar à mesa, como participar. Por que nós ceamos? A mesa não é apenas utensílios colocados. A Santa Ceia, para além de um memorial, é também um tempo de muita reflexão, de entendimento. Santa Ceia, a gente não vem para comer pão, para tomar um suquinho. Santa Ceia, nós estamos participando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, obviamente, a gente às vezes demora um pouco, mas o Espírito Santo vem trazendo isso ao meu coração sobre a seriedade que é uma vida cultica e também sentar à mesa do Senhor. E o texto de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, nos diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, nós vamos ler até o verso 28, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar uma vez mais. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco por meio da tua palavra, e que por tua palavra nós tenhamos direção, tenhamos, ó Deus, ensinamento, que por tua palavra, ó Deus, nós sejamos impelidos, ó Deus, a viver na seriedade daquilo que o Senhor nos propõe, sobretudo, entendendo, meu Pai, que a tempo de ceia, para além de ser celebração daquilo que o Senhor fez na morte, na tua morte e, sobretudo, ressurreição, ó Deus, é também um momento de nós entendermos o nosso lugar, entendermos, ó Deus, como precisamos ceiar, e que seja assim sobre nós. Ministra, Deus, sobre nós a tua palavra, me use em favor da tua igreja, apesar de mim. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Se sente dando glória a Deus, por favor. Queridos, o que é a ceia do Senhor? Você já parou para pensar sobre isso? O que é a ceia do Senhor? Você já parou para pensar que ceia, na verdade, é tudo aquilo que você faz de alimento? Quando você vai no médico e recebe, por vezes, alguma orientação a respeito de medicação, ele diz assim para você: olha, na última ceia do dia você toma essa medicação, ou na primeira ceia do dia você toma tal medicação. A ceia sempre foi alimento. Ceia sempre teve a ver com aquilo que se comeu. Mas Jesus, no momento da ceia, no momento do lanche, ele pega o pão, dá graças, e quando ele parte o pão, é o simbolismo daquilo que ele sofreria, por isso ele parte o pão. Porque para além também do sofrimento, ele está dizendo o seguinte: se eu não partir o pão, eu como sozinho, se eu não parto, eu não tenho como distribuir. Então, todos precisam comer do meu corpo. Por isso que ele dá graças pelo pão. E aqui fica o primeiro ensinamento para nós, nessa noite, que todas as vezes que você for cear, você precisa orar. Todas as vezes que você for sentar à mesa, e o próprio texto, quando você vai discorrendo do verso 28 em diante, aqui nós temos até o verso de número 34, de 1 Coríntios 11, Paulo vai nos ensinar que todas as vezes que nós fôssemos comer, nós deveríamos dar graça. Tem gente que está tão esganado, tem gente que está com tanta fome, Nayara fala sempre que ela está brocada, que eu nunca vi uma mulher que está tão brocada, eu não sei o que acontece com ela. Eu falei: gente, não é possível, porque a bichinha come, não engorda, né, Valtinho? Falei para ele hoje, eu falei assim: eu vou te pedir, eu vou orar a Deus para você nunca ser sócio de um supermercado, porque se você for, ela vai te quebrar.
porque a bichinha come e não engorda, graças a Deus por isso, mas come. Todas as vezes que você chega perto da Nayara, ela fala assim, eu estou brocada. Ela está querendo dizer o seguinte, eu preciso participar da ceia. Mas quando Jesus pega o pão e ele parte, ele está dizendo, eu vou ser moído, mas vocês só vão poder participar do meu corpo se eu distribuir. E ele dá graças, só que ele não dá graças de uma forma comum, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo pão, Roberto. Ele diz o seguinte, meu amigo Edinho, isto é o meu corpo que é dado por vós. Então você vai perceber que a ceia, o pão da ceia, não é mais um pão comum. Nós não cremos, como os católicos romanos creem, na transubstanciação da ceia. O que seria a transubstanciação da ceia? Eles usam a hóstia, eles não podem mastigar a hóstia, porque se eles mastigarem a hóstia, na cabeça deles estão comendo o corpo de Cristo. A gente não está comendo o corpo de Cristo. A gente está comendo do pão, que simboliza o corpo. Mas não é um pão qualquer também, não é porque nós não cremos como eles, que a gente vai fazer a ceia algo banal. Não é porque nós não cremos como eles, irmã Marinha, que também vamos usar a ceia, o momento da ceia, como apenas um lanchinho. Não é. É um tempo de relembrarmos o sacrifício de Jesus, sobretudo, sermos participantes do corpo. Então ele diz, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Percebe que nas palavras de Jesus, ele já está remetendo o que ele sofreria na cruz. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comece todas as vezes em memória de mim. Nós celebramos a ceia uma vez ao mês. Mas nós deveríamos celebrar a ceia, irmãos, toda a reunião cultica. Por quê? Porque por mais que nós façamos uma vez ao mês, isso é uma liturgia que nós já carregamos há muito tempo, mas a ceia, ela sempre vai simbolizar o corpo e o sangue, a vida, a morte, mas o memorial não somente do sofrimento, mas da ressurreição de Jesus. Automaticamente ele pega o cálice também, ergue ao céu e diz, esse é o cálice da nova aliança, meu sangue. Nós temos falado nos estudos de células espalhados por toda a igreja, dizendo que sobre a aliança, nós estamos tratando sobre a aliança desde janeiro, ensinando a igreja sobre a aliança, sobre o princípio da aliança, sobre o princípio da honra. Inclusive, pastor André Rezende, que vai estar conosco aqui da Igreja da Aliança, lá em Manhuaçu, na nossa conferência de discipulado em julho, ele é um mestre em falar sobre a aliança, um homem de Deus, um homem que tem trazido toda essa bagagem e trazido de volta a cultura da aliança no meio da igreja, do povo de Deus. Ele fala muito sobre o princípio da honra. Na verdade, está na base da aliança. A base para que a gente possa viver é uma aliança com Deus, mas nós vemos também a aliança de Deus com o homem, do homem com Deus, e tratando a respeito disso, nós já falamos da aliança com a igreja, da aliança com o próximo, da aliança com Deus, da aliança de Deus com nós, conosco, da aliança de Deus com o seu povo. Nós já falamos sobre a aliança de várias formas, e ontem nós falamos também, uma vez mais, da aliança de Deus, que é uma aliança que Ele não quebra. Usamos inclusive o texto de 2 Crônicas 21, 7, quando o Senhor poderia ter derrubado a casa, a descendência de Davi, por causa do pecado de reis que vieram depois de Davi, que eram da linhagem de Davi, e o Senhor não destrói a casa, não destrói a descendência, porque Ele prometeu a Davi que daria herança. Ele prometeu a Davi que abençoaria, ele prometeu a Davi que manteria acesa a lâmpada de Davi. Quando ele diz, eu vou manter acesa a lâmpada de Davi, ele está dizendo o seguinte, a bênção que eu estabeleci sobre você é por toda a sua posteridade, porque lâmpada tem a ver com futuro, com posteridade. Quando nós vemos as 5 virgens com lâmpadas acesas e 5 virgens com lâmpadas apagadas, aquelas que estavam apagadas não entraram nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque elas não tinham herança. Elas não tinham condições de entrar nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque elas não tinham a bênção. As 5 que se manteram
firmes, fiéis. A lâmpada não era só para iluminar o caminho, alumiar a vida, não. A lâmpada era o simbolismo de que a bênção do Senhor era sobre elas. Então a lâmpada, para além de ser um candeeiro, para além de iluminar, a lâmpada também significa pacto. Deus, quando envia Jesus à terra e quando ele está no momento da ceia, ele está causando, ele está estabelecendo, ele está formando um pacto. Se os nossos juvenis estivessem aí hoje, eu ia dizer que Jesus formou a aura ali, né? O que é formar a aura, pastor? Não tenho a mínima ideia, mas eu sei que é alguma coisa boa que os juvenis hoje estão dizendo. E quando você não entende mais nada, eles falam assim, 6-7. O que é 6-7? Também não tenho a mínima ideia, mas é 6-7. Pois é, isso é só para a galera que é juvenil. E não pode falar 6-7 de forma comum. Né, Gabriel? Você tem duas em casa, deve ter ouvido isso lá. Já ouviu, Ju? 6-7? Muitas vezes, né? Então, 6-7, você não fala 6-7. Você tem que falar 6-7. Então, eu estou ensinando para você que se você ouvir isso em algum momento, para você não ficar viajando, como eu já fiquei, para você formar aura, então aprenda o que é 6-7. Mas, Deus ali, quando envia Jesus, ele está literalmente causando um pacto, dizendo, isto é o meu corpo que é dado. Este é o cálice da nova aliança, porque ele está dizendo que a velha aliança agora perde a força no sangue de Jesus. A velha aliança, Evelyn, ela era estabelecida no sacrifício. A velha aliança, Valtinho, era estabelecida no pátio do templo, levando o animal, queimando o animal por expiação do pecado. A velha aliança, minha querida Cíntia, ela tinha toda a conotação de literalmente levantar um incenso, um cheiro de bicho queimado no pátio do templo, porque aquilo ali era expiação do pecado. Não era feito de uma forma qualquer, a pessoa tinha que levar Giovanni o seu animal, entregar ao sacerdote e dizer, olha, esse aqui é o meu sacrifício. E o sacerdote preparava todo aquele animal, levava até o altar do sacrifício, queimava aquele animal em expiação pelo pecado da vida daquele que ofertou e também da sua casa. Jesus agora, minha querida Selma, e nós temos duas, Selma A e Selma B, ou Selma A e B, aí vocês depois decidem quem é a A e quem é a B. Você sabia, Selma, que você tem uma xará que está aqui embaixo? Então, Jesus agora, ele está dizendo, não há mais necessidade de você levar um animal para sacrificar. Eu me torno sacrifício por vocês. Eu me torno expiação por vocês. Eu me torno rendição no lugar de vocês. Eu pago o preço no lugar de vocês. E guarde isso, irmão, tem muita gente por aí dizendo que Jesus pagou o preço a Satanás. Jesus não pagou o preço a Satanás. Jesus pagou o preço ao próprio Deus, porque o céu nunca ficou devendo nada ao inferno. Então essa doutrina, não sei quem foi que inventou isso, mas provavelmente não conhece teologia, não conhece Bíblia. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, porque ele se fez maldição por nós. Então ele paga o pecado como filho ao próprio Deus. Ele paga a nossa dimensão, que nós merecíamos o fogo do inferno, ao próprio Deus. E quando ele disse na cruz, está consumado, ele está dizendo o seguinte, agora você tem livre acesso diante do Pai, agora você não precisa mais daquele sacerdote para sacrificar, agora eu morri em seu lugar, e agora você é só aguardar, porque o terceiro dia, quando chegar, você vai saber que as palavras dos profetas é aquilo que Deus estabeleceu a verdade, eu vou ressuscitar. Ele não diz isso de uma forma clara, mas todos já sabiam que seria assim, por mais que tivessem ficado assustados com a morte de Jesus, porque ninguém quer perder. Mas Jesus garantiu muita coisa, eu vou preparar lugar e vou deixar consolador. Eu estou indo, mas não tem ninguém que vai ficar órfão. Eu vou, mas meu espírito está aqui. Você vai perceber que Jesus, o céu, tem sempre uma forma pedagógica de ensinar para nós o seguinte, não tem ninguém sozinho nesse mundo. O Senhor está conosco o tempo todo. E por mais que qualquer pessoa nesse mundo nos abandone em qualquer esfera, o Senhor está dizendo, eu não te abandono, eu estou sempre presente. E aí, quando ele diz, isso é o meu corpo, ele está então trazendo um simbolismo muito forte para o pão. Por que nós chamamos de Santa Ceia?
Porque nós santificamos o pão e santificamos o cálice. Nós oramos relembrando. Agora, o pão não é santo, irmão. O cálice não é santo. Santos são aqueles que tomam. Por isso nós nos santificamos para comer e para beber, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente de que a ceia não é um momento qualquer. A ceia deveria ser o momento de maior contrição e celebração da igreja do Senhor. Nós temos muitos simbolismos, nós temos muitas alusões, mas a ceia do Senhor, para além de um simbolismo, ela também é um memorial. Não dá para participar do corpo e do sangue sem lembrar do sacrifício, irmão. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o filme A Paixão de Cristo. Eu não sei quantos já viram, acredito que todos nós. Como foi para você quando você viu esse filme? Eu lembro que eu chorava copiosamente, sabe por quê? Quando aquele ator ia passando e as marcas, e de uma forma maestral fizeram aquele filme, Mel Gibson teve uma revelação, eu acredito, do próprio Deus para poder fazer aquilo ali, porque ele conseguiu narrar de uma forma muito graciosa aquele filme. Mas eu me lembro que quando os soldados batiam em Jesus, sabe qual é a imaginação que eu tinha ali? Um desses soldados era eu. Quando as pessoas vilipendiavam o Senhor Jesus, irmão Celim, quando eles estavam ali cuspindo na face do Senhor, zombando, eu pensava, eu também, se eu estivesse ali, de repente eu faria o mesmo. Quando o Senhor Jesus está na cruz e antes mesmo de expirar, quando enfiam a lança na sua lateral, e o soldado percebe quem era o Senhor, ele cai prostrado e diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmãos, a morte do Senhor Jesus foi algo muito sério. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, para a nossa vida, isso precisa nos impactar da seguinte forma: era eu. O malfeitor era eu. O soldado era eu. Ele se fez maldição, ele morreu em nosso lugar, mesmo sabedor de que éramos nós. Ele disse, Juliana, você está perdoada. Ele disse, Nayara, você está perdoada. Ele disse, Alessandra, você está perdoada. Ele disse, Marcos, você está perdoado. Na cruz do Calvário, ele disse, Aline, você está perdoada. Ele disse, Mateus, você está perdoado. Eu sei de tudo que vocês fizeram. Imagine você naquela via crucis, como um daqueles soldados, aquelas mulheres rindo, aquele povo zombando. Éramos nós, e ele está dizendo na cruz do Calvário, eu perdoo vocês, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus está dizendo, eu perdoo. Eu perdoo porque a vida de vocês é mais importante. Eu estou indo para lá preparar lugar, eu estou perdoando vocês e um dia vocês vão morar comigo. Só Jesus poderia fazer isso, irmão. Porque qualquer um de nós, se fôssemos marcados como Jesus foi marcado, a gente não iria perdoar. Estou mentindo? Às vezes a gente é atraído por situações tão banais, às vezes a gente é machucado por situações tão pequenas, às vezes a gente recebe palavras tão duras, sobretudo coisa ínfima. Às vezes a gente não perdoa por coisa tão pequena. O que dirá ser açoitado, o que dirá ser machucado, o que dirá ser cortado, o que dirá ir para a cruz, ainda mais ir para a cruz, que a cruz sempre foi sinal de maldição. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas por muitos e muitos tempos a cruz dentro da igreja era sinal de maldição. Porque a Bíblia declara que o madeiro era a maldição. Por que nós usamos a cruz vazia então? Para dizer Jesus está vivo. Por que a cruz está vazia? Para nos lembrar, ele ressuscitou.
Por que a cruz está vazia? Para simbolizar para nós e para nos fazer recordar de que a morte não venceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso amado, Ele está vivo. Então a ceia nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. Jesus institui a ceia na noite em que Ele vai ser traído. O pão representa o corpo entregue, o cálice representa o sangue derramado e a nova aliança. Você agora não tem mais necessidade de sacrificar, mas você tem o dever de se arrepender e se curvar. A ceia é um memorial vivo, não é rotina, mas é lembrança com um significado poderoso. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Quem participa sem lembrar, participa sem entender. Por que as crianças são bem-vindas? Nós já estamos incutindo na cabeça delas aquilo que é a ceia. Em muitas igrejas, as crianças não podem participar, assim como também não são batizadas. Por quê? Porque dizem, ela não tem entendimento, então se ela não tem entendimento, ela não deve participar. Só que Jesus diz o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. No nosso português, claro, Jesus está dizendo o seguinte: deixai vir a mim as crianças, não atrapalha elas não. Vocês adultos, vocês são muito problemáticos. Vocês criam muito problema, muita contenda. Deixa a criançada chegar. Era isso que Jesus está dizendo. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Então, a criança participa, nós já estamos incutindo na mente dela o seguinte: a Santa Ceia, você não está indo lá fazer um lanchinho, por mais que elas ainda não entendam. Por mais que ainda não entendam, mas crescendo no Senhor, na graça do Senhor, se desenvolvendo, não somente crescendo na estatura, mas em graça e conhecimento, daqui a pouco elas estão sabendo, isso aqui não é pãozinho, não é suquinho, é o corpo, é o sangue, é o memorial do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, segundo, a ceia nos chama a viver com propósito. Eu tenho dito que duas coisas devem nortear a nossa cabeça quando a gente vai para a igreja, quando a gente vem para um culto. Em primeiro lugar é uma certeza, e segundo é a missão. É a certeza que Deus vai falar conosco, e a missão daquilo que eu vou fazer com aquilo que Deus falou comigo. Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração, e agora, o que eu vou fazer? Uma missão, é um desafio. Duas certezas, ou melhor, duas fontes, ou seja, a forma que você deseja chamar. Você vem tendo a convicção de que Deus vai falar com você, e agora o que eu vou fazer com aquilo que Deus falou comigo? Então a ceia nos chama a viver um propósito. Jesus disse: porque todas as vezes que comerdes, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Percebe que a ceia não é pãozinho e suquinho? É anúncio do sacrifício até que Ele venha. Irmão, e pode ser que Ele venha para mim ou para você, antes de vir para toda a igreja. Por isso o anúncio precisa ser sempre. Aqui nós estamos proclamando o sacrifício, vivendo como testemunhas, esperando a volta de Cristo. Aqui nós estamos declarando, nós fazemos parte de uma história que foi escrita pela própria mão de Deus. Aqui nós estamos declarando, nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus. Jesus disse que quem não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com Ele. Então, para além de não comer e beber de forma indigna, também não comer e não beber é não ter parte com Ele. Pastor, e como é que faz? Então, arrependimento, vida com Deus, santidade, contrição, lembrança, memorial, boca no pó, vida em retidão, é isso. Terceiro e último, a ceia vai nos exigir um autoexame. Examine-se o homem a si. Percebe que a ceia não é algo comum? A gente não se examina na hora do almoço, irmão. Muito pelo contrário, quando a sujeita está brocada, ela não quer nem saber do que passou durante o dia, ela quer se alimentar. Quando você está morrendo de fome, o que você quer? Você quer comer. Você não fica parando para pensar assim: será que eu estou em débito com alguém? Será que eu estou com problema? Será que eu preciso perdoar? Será que eu preciso ser perdoado? Será que eu preciso me acertar? O que eu preciso fazer? A gente não faz isso na hora do almoço, irmão, mas deveria, porque o almoço também é ceia.
Não é a Santa Ceia, não é o corpo e o sangue, como nós fazemos na casa do Senhor. Sobretudo, também é um momento de memorial, ou pelo menos deveria ser. Mas perceba que a Santa Ceia, ela nos traz a um lugar de olharmos para dentro, autoexame. Porque antes de participar, antes de sentar à mesa, antes de comer o pão, antes de beber o cálice, eu olho para mim. Pastor, mas se for assim, eu não vou tomar a ceia nunca. Isso é o que Satanás deseja que você pense. Porque Satanás sempre vai querer colocar na nossa mente que a gente não tem lugar à mesa. Satanás sempre vai querer incutir na nossa mente que a gente não tem participação por conta dos nossos pecados. Irmãos, a Bíblia vai dizer que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós o fazemos mentiroso, e a sua palavra não habita em nós. Todos nós somos pecadores. Todos nós cometemos pecado. Pastor, e qual é a forma de resolver esse problema? Arrependimento e contrição. Você tem que ser sincero diante de Deus e pedir perdão. Senhor, tem misericórdia. Lembrando que pecado é aquilo que você comete. Iniquidade é a prática do pecado que você comete sem arrependimento. Pecado precisa de arrependimento. Iniquidade, irmão, precisa de vergonha na cara. Desculpa. Eu não queria falar isso, mas saiu sem querer. Iniquidade é aquilo que a pessoa está fazendo de pecado conscientemente, deliberadamente, sobretudo ela não se arrepende. Por quê? Porque ela tem prazer naquilo. E aí Salomão vai dizer no livro do Provérbios algo muito forte. Aqueles que pecam deliberadamente, sem arrependimento, serão quebrados repentinamente, sem que haja conserto. Sabe o que Salomão está dizendo? Em algum momento você vai ser arrebentado, se for a sua prática ou a minha prática, e não terá chance de perdão, não vai ter conserto. Olha como é que vida com Deus é algo sério. Por isso a gente deve sair daqui nessa noite, irmão, em crise. Como é que está minha vida com Deus? E a crise no bom sentido. Como é que está minha vida com Deus? Eu preciso melhorar. Fala para 3 pessoas perto de você assim, ô irmão, melhora aí um cadinho, só um tiquinho, dá uma melhorada, por favor. Fala para a pessoa, me ajuda aí, pô, melhora aí, pô. Mas fala a pessoa, isso não é por mim, não é para você mesmo. Você melhorando, você fica bom para você mesmo. Domingo eu brinquei aqui na igreja falei assim, fala a pessoa que está do seu lado, você é muito chatinho, pô, dá uma melhorada aí para a gente poder te aturar, porque está difícil. Porque todos nós, irmãos, temos debilidades. Todos nós temos fraquezas. Mas é justamente na nossa debilidade que a gente tem que ter o olhar sincero para dentro de nós e dizer, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Não foi isso que o salmista disse? E guia-me pela vereda eterna. Eu aprendi a orar dessa forma, irmãos, e eu tenho orado constantemente, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Sabe por quê, irmãos? A gente é muito enganado pelo nosso coração. Às vezes a gente acha que está tudo bem, e por vezes não está. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, o autoexame inclui arrependimento, confissão, alinhamento com Deus. Não é sobre ser perfeito, mas é sobre ser sincero. Ajuste aí o seu coração, reconcilie-se se for necessário e participe da ceia com consciência. E que a ceia seja sempre um lugar de sentar à mesa, participando da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lembrando do seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu quero terminar essa palavra convidando você nessa hora, se você puder, obviamente, só aqueles que podem, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelas nossas falhas, pelos nossos pecados antes desse tempo de ceia. Pastor, eu tenho um problema na coluna, não posso ajoelhar, fica sentado. Pastor, eu tenho um problema no quadril, no joelho, não posso ajoelhar, fica sentado sem problema algum. Mas se você puder se ajoelhar, você vai se ajoelhar e vai falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E nós vamos apresentar ao Senhor. Talvez um pecado que você nem pense que é pecado. Por exemplo, você falou um palavrão, irmão. Ou tem hábito de falar palavrão. Pecado, tem que ter arrependimento. Você tem hábito de praguejar. Tem gente que tem hábito de praguejar, irmão. Está sempre falando mal de alguém, praguejando alguém. Sua peste, seu imbecil, seu isso, aquilo outro. Eu lembro da minha avó por parte de pai,
ela usava uma palavra assim, desconjuro. Os mais antigos vão se lembrar dessa expressão, e eu tenho hábito de falar desconjuro até hoje, porque eu cresci ouvindo minha avó conta qualquer coisa que acontecia, ela desconjuro credo, e ainda tinha o credo para piorar, né? Era desconjuro credo. E aí, lembrando disso, eu me lembro também de algumas outras tantas expressões que eu ouvi quando criança, e que foi incutido às vezes na nossa mente, a gente vai achando que é normal e às vezes não é. Um palavrão às vezes, dei uma topada, falei um palavrão, é normal, porque minha avó falava, meu avô falava, não é normal. A Bíblia nos ensina, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. A gente precisa se policiar naquilo que sai. A Bíblia diz que o que contamina não é aquilo que entra, é o que sai, porque o que sai tem a ver com aquilo que está dentro de nós, já entranhado, intrínseco. Então eu estou dando esses exemplos diante de tantos outros que poderíamos dar, mas a minha oração é que a gente possa se ajoelhar e dizer, Senhor, eu tenho uma debilidade aqui, o meu caráter é falho, eu tenho fraqueza, eu tenho problema aqui na minha personalidade. Tem hora que eu tenho vontade de enfiar a mão na lata de uns irmãos aí, de um pessoal, eu sou esquentado, me ajuda. Irmão, é coisa que a gente precisa. De repente, Senhor, eu não consigo resolver os problemas, eu fico aqui segurando, mas dentro de mim passa um monte de desejo, eu não consigo falar, mas aqui dentro eu vou remoendo, isso me dá ira, me dá raiva, não sei, são tantas coisas, irmãos, são tantas coisas, mas que você apresente ao Senhor nessa hora, amém? Então dobre o seu joelho aí, mesmo no seu lugar, no seu banco, vamos falar com o nosso Deus. Como
quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Senhor, nos dê graças para que possamos ser aquilo que o Senhor deseja que sejamos. E por mais, ó Deus, que seja uma noite de ensinamento, uma noite solene, nós nos curvamos diante do Senhor. Nós nos arrependemos. Nós nos posicionamos para que o Senhor nos direcione em tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. E agora em que vamos participar, ó Deus, da Tua mesa, do Teu corpo e do Teu sangue, segundo a instituição que o Teu Filho nos mandou celebrar, relembrando a Tua bendita paixão e morte, celebrando, Deus, a Tua ressurreição e vida, nós humildemente, ó Deus, nos curvamos, nos prostramos diante do Senhor, para que o Senhor nos perdoe, meu Pai, para que o Senhor nos limpe, nos lave, e que nós participemos, ó Deus, desse tempo de Santa Ceia, livres, libertos, perdoados uma vez mais pelo Senhor. Consagramos a Ti o pão que iremos comer, o cálice que vamos beber, para que não sejam apenas alimentos físicos, sobretudo espirituais, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Vem cá, Roberta, me ajudar, por favor. Trazendo uma vez mais o texto que o apóstolo Paulo nos ensinou, que recebi do Senhor, também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comeste todas as vezes em memória de mim. Semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: é o cálice da aliança no meu sangue, bebeis todas as vezes em memória de mim. A mesa não é metodista, ela é do Senhor. Você vai poder sair do seu lugar, nós vamos ir pelo meio, sair pelas laterais, vamos participar da mesa da bendita Santa Ceia, em nome de Jesus. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, em trevas se encontrou o Filho.
seu pão. Erga-o ao céu. Agradeça a Jesus pelo dom da vida. Agradeça a Ele pelo pacto estabelecido na cruz. Agradeça a Ele por tão grande salvação. Agradeça a Ele pelo perdão dos seus pecados. Só Jesus poderia fazer isso por nós. Pão da vida, comamos todos desse milagre. Abra o seu cálice. Erga-o ao céu. O que nos mantém vivos é o sangue. O sangue precisa ser oxigenado, mas bombeado pelo coração ao corpo. Isso é amor. O amor não deixou de amar. O amor continua liberando vida sobre nós. Bendito seja o Senhor. O cálice é o pacto do concerto eterno. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você vai trocar o cálice com o seu irmão e vai dizer: eu quero morar no céu contigo. Quero morar no céu com você, meu irmão, minha irmã. Nós estaremos juntos naquele tempo extraordinário, quando o Senhor nos chamar. Bendito seja o Senhor. Amém? Bebamos todos do cálice da vida eterna. Glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Cante essa canção exaltando, bendizendo. Cante essa canção adorando, celebrando. Aleluia! Você pode dar um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Aplauda aquele que venceu, aquele que vive, aquele que reina. Aplauda aquele que é o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus. Saia daqui então com essa missão. O que nós vamos fazer com aquilo que recebemos? Que o Senhor nos direcione.